Olá, estamos aqui agora para conversarmos um pouco sobre as estratégias nesse tempo aí tão difícil, né, gente? De tantos desafios, né? De tantas desestabilizações. Nós hoje temos uma conversa muito especial com o Renato Augusto da Silva, diretor do Colégio Embraer. O Renato é um parceiro nosso da Rede Pitágoras, da Rede Cristã, da Rede Católica, e hoje vai estar aqui dividindo as suas experiências conosco. Renato é mestre em educação, é especialista em gestão escolar e é embaixador da CAN Academia Brasil. Ô, Renato, que prazer ter você aqui, e que bom que você vai dividir conosco as suas experiências, com todos os seus colegas de rede, né? E nós sabemos que são experiências que estão sendo muito bem sucedidas, né? E você fez uma brincadeira comigo, né? Que o educador, quando divide, como é que é, Renato? Olá, Fernanda. Que prazer poder estar aqui com você, com os coordenadores que estão nos ouvindo, com os diretores e mantenedores da Rede Pitágoras. É um prazer muito grande estar com vocês. E o que eu dizia é que educação, as coisas funcionam um pouco diferente, que quando a gente divide, a gente não perde a nossa parte. Então, eu queria muito que essa tarde, aqui, esse final de tarde que a gente vai passar juntos, fosse um momento mesmo de compartilhar ideias, experiências, né, e que algumas delas possam ajudar a todos nós a enfrentarmos esse momento diferente que nós estamos passando. Com certeza, Renato, é um momento assim de instabilidade e muito tecnológico, mas ele precisa ser muito humano, né? Então, isso que você falou de colaboração, a palavra é essa, empatia, colaboração, é parceria, né? E nós que estamos em rede, vamos fazer bem bom uso dessa rede que nos fortalece tanto, não é? Nós vamos começar aí, Renato, pedindo a você, eu vou começar pedindo a você, que mostre para gente o planejamento que você fez. E antes da gente entrar, eu estava conversando um pouquinho, muito rapidamente com o Renato, e ele falando, inclusive, que está registrando tudo, que vai fazer um case, né, com todas as experiências que eles estão vivenciando, porque é ensaio e erro, né, Renato? A gente conserta, a gente faz, mas quando há um planejamento como esse que você fez, a assertividade, a chance de acertar aumenta muito. Então, eu queria que você falasse com a gente sobre esse planejamento que você fez e depois a gente vai detalhando ele. O que, que você acha? Pode ser assim, muito bom. A gente tem feito um Ótimo. trabalho grande de tentar criar um grande repositório de tudo que tem sido estudado, né? E a gente quer deixar isso tudo disponível para a Rede Pitágoras, para a Rede Cristã, para a Rede RCE, para quem precisar entrar nesse repositório dentro da plataforma e buscar essas informações. Eu preparei uma apresentação breve aqui que vou compartilhar com vocês e ela também estará disponível a todas as pessoas que quiserem acessar, quiserem conhecer um pouquinho mais. E depois também fica o contato lá, o meu, né, Fernando, e o seu, para que as pessoas, se quiserem conversar depois sobre cada um dos itens com mais detalhes, a gente pode bater um papo sobre isso, Eu vou né? aproveitar essa fala sua, Renata, e já te agradecer por disponibilizar, né, todo o material, viu? Então vocês fiquem tranquilos que isso vai estar à disposição de vocês. Mas eu queria também pedir a participação de vocês, né? Nós falamos muito aqui de parceria, de colaboração, então, por favor, mandem suas mensagens, né? Façam suas perguntas. Vamos viver esse momento aqui da forma mais dinâmica possível, tá bom? Vamos lá, Renato, mostra Ok. pra gente aí o seu planejamento. Bom, primeiro a gente está falando então dos desafios, né, que nós vamos enfrentar para uma escola digital. Como essa escola digital pode equivaler a uma escola analógica, né, embora uma não exclui a outra. Então eu preparei, sem sombra de dúvida. Então eu preparei assim um grosso modo da gente falar então sobre como é que vai funcionar a adequação do calendário escolar. As escolas precisam pensar num calendário acadêmico readequado, porque apesar do desafio, seria muito importante que o ano de 2020 terminasse, o ano letivo terminasse em dezembro, que a gente não carregasse isso para o ano seguinte. Vamos carregar talvez um pouco de algum conteúdo, mas que a gente pudesse prestar o serviço deste ano em 2020. Então, a adequação do calendário
A adequação do calendário é uma das partes que eu quero poder conversar com vocês. A outra é uma comunicação com os pais, porque os pais eles precisam necessariamente de argumentos para defender a escola que eles escolheram. E a gente precisa estar à frente, a nossa comunicação com os pais tem que estar à frente. Ele não precisa saber do que o Procon está propondo pela imprensa, ele tem que saber antes por nós, porque a gente ganha a parceria do pai. A outra parte que gerou um pouco de inquietação nas escolas é em relação à avaliação online, porque a gente tem um modelo de avaliação que normalmente é muito vigiado, né? Porque o aluno não pode colar, a gente tem que vigiar, e no ambiente online, a sensação é que temos é que o aluno está com a faca e o queijo na mão, né? Ele está com todas as informações lá que ele poderia colar na prova. Então, a gente, como é que ensinar o professor, a escola e os pais que a avaliação online tem as suas características e afastar um pouquinho desse medo do aluno burlar a avaliação. Aí uma outra parte, que seria aprender bastante, né, Fernanda? A documentação comprobatória também das atividades em ambiente digital. Porque a gente tem ouvido muito que os 200 dias letivos, né, embora não sejam obrigatórios agora, pode ser diminuído. Há um risco grande de quebra de contrato, nós que somos escola privada, na diminuição de dia letivo. Então, na verdade, não precisa haver diminuição, né, dos dias, porque cada um dos dias, se for feita a aula no ambiente digital, como a gente tem a plataforma digital de aprendizagem, é uma grande ferramenta, um instrumento fantástico, esse material, esta aula, ela tem valor legal e a gente precisa só saber que documentações nós vamos precisar para garantir que essas aulas sejam consideradas horas legais na contagem, né? E aí uma coisa que agora vai afetar mesmo, que já tem afetado as escolas, os mantenedores, é a questão de pedido de desconto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos reservar um espaço para conversar sobre esses pedidos de desconto e revisão de valores, porque não há muito espaço, as escolas, elas são em si um negócio, só que um negócio diferente de outros tipos de comércio, a começar porque a gente não produz peças, a gente produz cidadãos. Então é a primeira grande diferença. E a outra diferença é que nós somos um ramo de negócio que nós temos uma planilha de custo. Ninguém pode cobrar num ano uma parcela, uma mensalidade de 1.000 e no outro ano, sem justificar, aumentar para 5.000. Então a gente tem uma planilha de custo e ela vai servir como respaldo nesses pedidos de desconto e revisão de valores. Ela não será nossa inimiga, como o Procon às vezes tem feito parecer, né? Que vai ser assim, que a planilha vai denunciar a escola. Pelo contrário, eu acho que a planilha vai dar a clara razão e a transparência para os pais de que nós estamos, sim, num momento muito difícil financeiro também para as escolas. E olha a importância nesse momento da gente estar cuidando dessa gestão, da gestão financeira, do planejamento, das estratégias, né? Aqueles que julgam que fazer uma planilha é um detalhe, não é um detalhe, é o norte da escola, no sentido de todas as práticas, né? De todas as atividades que nós vamos realizar. Muito bacana isso, nós vamos voltar lá, né? E tem uma outra questão que você colocou aí também. Que é o plano de retorno, né? É muito importante também que a escola esteja pronta para a retomada das atividades, né? Porque eu vou usar o exemplo de São Paulo, sei que nós estamos sendo ouvidos por pessoas de todo o Brasil, mas vou usar um exemplo de São Paulo, o isolamento social aqui foi determinado até o dia 30/5. Então, quando me perguntam quando vai voltar à escola, quando um pai me pergunta, um aluno me pergunta, eu falo no dia 1º de junho. Porque a gente tem que estar pronto para o retorno imediato. Aí, se houver, lógico, uma postergação dessa data, aí a gente prorroga de novo. Mas a gente precisa manter todo o time, estudantes, alunos e famílias, na iminência de voltarmos à sala de aula. É a imprevisibilidade, né, Renato? Nós não temos isso definido, determinado. O MEC soltou ontem, né? 30 dias a partir do dia 15 de maio. Ou seja, até a gente conseguir ter uma certa previsibilidade, o que eu acho difícil agora, tem que ter o plano A, B, C, D, né? E por isso que é importante a gente já ter um plano, né? Senão a gente vai na história da Alice no País das Maravilhas, para quem não tem um caminho, para quem não tem um caminho, qualquer caminho serve.
Então é Para onde você importante quer ir, né? que a gente tenha um plano de ação para a retomada das atividades. E, inclusive, porque nós, ó, vamos falar, a gente está pensando em falar em redução de custos, mas numa retomada de atividade, a escola vai ter um custo, como máscaras para colaboradores, óculos para alguns tipos de colaboradores de laboratório, álcool gel, e tudo isso está em falta no mercado. Então a gente tem que começar a planejar um plano de retorno à atividade, inclusive para que os pais também entendam que nós estamos na iminência de um retorno, né? Que pode ser em um E mês, que nós dois vamos ou ter um três. custo, né? Quando você fala em desconto, quando você fala em acordo financeiro, você tem que lembrar o investimento que você vai ter que fazer também, né? E que muitas escolas já estão fazendo, né? Adquirindo plataformas para poder levar o ensino online, o que não aconteceu, por exemplo, no caso aqui, que nós já tínhamos a plataforma digital de aprendizagem da rede, então nós já estávamos inseridos. Tanto que no dia 16, que nós recebemos a notícia de que havia paralisação, no dia 17 nós já estávamos em ambiente virtual. Então a gente tem que estar sempre pronto, né? Isso é muito importante, né? A gente fazer bom uso, a gente entender que por estarmos em rede, algumas estratégias são possíveis, né? Ah, sim, não tenha dúvida. A gente tem muita condição estando em rede, onde um ajuda o outro, a gente não precisa buscar soluções únicas, porque eu sempre gosto de usar uma frase, de falar assim, existem receitas de bolo, sim, né? Existem receitas prontas, só que elas vão funcionar à medida da qualidade do cozinheiro, né? Se você sabe agir diante de uma situação, porque você conhece o seu forno, você sabe se ele é torto ou não, então, assim, as receitas existem e elas funcionam, mas agora a gente precisa da qualidade, né, do talento desse cozinheiro, que é o coordenador pedagógico, que é o diretor de escola, ele Com conhece certeza. exatamente. Às vezes, quando eu falar alguma coisa aqui sobre adequação de calendário, é a receita, mas ele vai pegar essa informação, colocar todo o talento dele e vai transformar isso numa informação que sirva para a unidade escolar onde A ele trabalha. especificidade da escola, da região, da cidade. Falando em receita de bolo, a Josi deu uma receita de bolo interessantíssima na live anterior. Depois eu vou passar para você, tá? Ah, Um obrigado. bolo diferente. Vamos lá, Renato. Vamos começar pela sua primeira questão, que a gente voltou a tocar nela agora, que é a questão do calendário, né? Como é que você organizou isso? O que você tem para nos dizer sobre o seu calendário? Quais são as considerações, quais as possibilidades? Você já olhou a questão de entrar janeiro, não entrar janeiro, feriados? Como é que está isso? Como é que funcionou isso para você? Bom, nós temos o grande plano que a gente tem é o seguinte: nós estamos aguardando um retorno físico para as escolas, um retorno presencial, mesmo que de forma gradual, em 1º de agosto. Não estamos pensando em nada antes disso. Então, se Vocês nós já estão conseguirmos fazendo com esse pensamento, já Renato? com pensamento em 1º de agosto. Por que Deixa 1º eu de só fazer agosto? um adendozinho aqui, por favor, gente. RCE, RC, Pitágoras, Rede Pitágoras, vão mandando aí alguns comentários, perguntas, tá? Participem, viu? Vamos lá, Renato. Então, se a gente vamos colocar em mente, por que o 1º de agosto? É porque se nós não voltarmos em 1º de agosto, a gente entende que parte dos conteúdos a gente já vai ter que trabalhar no ano seguinte. Então, para cada dia que nós não voltarmos depois de agosto, já vai exigir um replanejamento das atividades para fevereiro do ano que vem. Vamos ter que carregar um pouco do conteúdo para lá. Até 1º de agosto, as escolas que estão fazendo atividades em ambiente digital, usando a plataforma digital de aprendizagem, voltando ainda com 6 meses, a gente acredita que um trabalho árduo sendo feito, a gente consegue vencer as barreiras ainda. Então, por isso que a gente colocou essa data de 1º de agosto como uma data para a gente cabalística. Né? Esse 1º de agosto, então, ele tem muito a dizer. Podendo voltar antes ou depois, mas de qualquer forma vai ser uma volta escalonada, né? Uma volta devagar. Então, uma das coisas que a gente fez aqui no calendário, que foi muito importante, foi adiantar feriado. Né? Nós pegamos os feriados que tem lá no final do ano, não só feriados, mas feriados municipais, nacionais, e algumas folgas, por exemplo, no Dia dos Professores, que cai numa quinta-feira. Né? Aí, normalmente, a quinta e a sexta não haveria aula na escola. Então, a gente mudamos o calendário, colocamos essas datas para que exista aulas e trouxemos esses feriados e descansos que teríamos lá para frente para criar períodos intermitentes
nessas aulas agora em ambiente virtual. Então a gente trabalha umas semanas e aí eu tenho uma folga de um dia desse feriado adiantado que serve para que eu possa dar uma pausa para o aluno, né, uma pausa para o professor e sem que isso seja sentido como uma grande interrupção pelas famílias também e pelo estudante, mas que abaixa um pouquinho, né, nos dá tempo para pensar na próxima semana, no replanejamento. Então, foi uma Você das fez ideias. alguma consulta à comunidade educativa? Você fez alguma pesquisa? Sempre, todas as sextas-feiras, nós emitimos uma pesquisa feita de forma simples, por meio de formulários, né? Seja do Google ou da Microsoft, mandamos o formulário para as famílias e as famílias respondem. Então a gente tem uma transparência muito grande com as famílias. Então eles têm sido muito parceiros e concordam com isso. E, logicamente, que também a gente passa uma mensagem muito contundente para os pais, que nós estamos adiantando um feriado agora, mas que ele vai nos ver trabalhando no feriado. Isso é importante, porque ele fala assim, nossa, eu estou pagando, estou investindo na educação do meu filho, mas a escola tem dado uma contrapartida. Então, foi uma das sugestões que a gente colocou para o calendário escolar. Né? E uma E isso outra, com a sua equipe, Renato, com a sua equipe, com os professores, como é que você trabalhou isso? então, os professores também, porque eu acho que todos eles já sabem que nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Né? E tudo que a gente tem feito é para preservar também a sustentabilidade da escola, né? A sustentabilidade financeira também do colégio. Então todos entendem isso, né? Porque essa é a melhor decisão e todos estão dispostos a perder um pouco, né? Perder um pouco de suas horas, do que correr o risco de perder o emprego, de perder a É. escola que gosta de A trabalhar. situação é dramática, né, Renato? E os É. professores, eles têm entendido, viu? A gente tem contado com os professores que têm entendido muito, né? E têm visto o esforço das mantenedoras e dos diretores para manter também a escola funcionando. Então, a parceria tem sido muito grande, viu? Professores têm dado um exemplo, mais uma vez, dado um exemplo muito grande para nós. E como é que você fez essa comunicação dessa questão do calendário? Você já adiantou um pouco para mim que os pais estão sendo sempre ouvidos. Você gravou algum vídeo? Você se comunicou com as famílias? De que maneira durante todo esse processo? Bom, a gente, quando a gente pensou em fazer um calendário, a gente pensou primeiro que a gente tinha que ser bastante ágil, né? Porque a nossa agilidade em fazer o calendário, ele tira, quem faz primeiro enfrenta menos burocracia. Porque se a gente faz o calendário hoje, a gente vai pegar essa regulamentação que está hoje. A gente não sabe que regulamentação que vem amanhã, depois, se podem ser mais difícil. Então, se a gente faz rápido, a gente está dentro do juridicamente perfeito, porque a gente está fazendo dentro das resoluções que estão de acordo agora. Então, a gente tinha que ser rápido. E fizemos consulta para os professores, né? Conversamos com todos eles, e para que eles entendessem também que a gente ia fornecer para esse professor um pouco mais de tempo. Como? Quando a gente fala em aula online, a gente entendeu que não dava para ser as aulas online a mesma quantidade de aula presencial. E aí eu explico por quê. Porque nas escolas privadas, a gente tem o número de alunos que não têm acesso a computador ou à internet é um número muito reduzido. Então, é uma exceção à regra. Mas um problema que a gente passa é com a quantidade de computadores e É isso que o eu ia te tamanho da falar, né? banda. São dois irmãos na casa, o pai e a mãe trabalhando, né? Muitas vezes. Exatamente. Por isso que o que a gente propôs? Fazer um horário diferente, onde o aluno ele recebe o seu cronograma semanal com a aula e o que a gente chamou de tempo de estudo autônomo, que é o tempo para fazer a atividade daquela aula. Então aí a gente diminuiu, deixando uma folga para o professor poder produzir a sua próxima aula ou produzir a sua aula que a gente chama de assíncrona, né, naquela aula gravada, para que Sim. pudesse ser colocada depois. Então, o professor também tem entendido porque a escola tem buscado, né, esse entendimento, porque a escola poderia muito bem dizer assim, professor, você dava 40 aulas por semana, você fica lá dando 40 aulas diante de uma lente. E é improvável que o professor consiga manter a produtividade e que o aluno também consiga, do lado de lá, manter a atenção nessas aulas. É preciso que haja o objetivo pedagógico, é preciso que a gente trabalhe o currículo, mas nós não podemos abandonar nossa sensatez, né, Renato? Sim. A gente precisa avaliar esse tempo novo com as características que
que esse tempo novo exige, não é isso? Inclusive analisando a situação que as famílias estão vivendo. Muitos pais trabalhando dentro de casa, tendo que, as mães, muitas, tendo que fazer todas as tarefas da casa, alguns com apoio, outros não, e como é que nós vamos dividir isso, né? Como é que nós vamos. Então, o professor, tendo essa consciência e o planejamento contemplando isso, o apoio da família aumenta sensivelmente, né? Ah, não tenha dúvida. Então é muito importante mesmo que o aluno receba esse cronograma semanal ou quinzenal. A gente até fez uma proposta de fazer semanalmente, porque a gente fica mais rápido se precisar fazer alguma mudança. Se eu tiver um professor que fica acometido de alguma enfermidade e não pode dar uma aula, então eu não passei um calendário de muito tempo para a família e aquele calendário vai sendo furado constantemente. Então a E gente já está preparou. passando, a família já está passando por tanta mudança, se a gente ficar Sim. mudando toda hora também, muito bem pensado isso, Então a gente Renato. fez um Ações de prazo planejamento. mais curto, né? Isso, a gente fez um planejamento longo, mas a distribuição para as famílias e para o estudante é semanal. Mesmo que na outra semana ele receba o mesmo calendário, mas ele vai se programando. A escola não vai ser quem vai ficar falando, ó, precisamos rever isso. Então, o pai olha para a escola e diz assim, nossa, a escola é a única coisa mesmo que está funcionando direitinho, porque a gente vai em espaços mais curtos de Muito tempo. boa essa colocação, viu? Interessante, né? No meio de tantas informações confusas, conflitantes, a própria situação já é, né? Você vê que a escola tem um planejamento, tem uma conduta, está adotando uma estratégia e está seguindo isso, isso fortalece a relação não só com a família, mas com o aluno também, que precisa manter esse hábito, que precisa manter essa rotina, né, Renato? Isso mesmo, Fernanda. E essa comunicação da escola, um dos tópicos do plano é justamente essa comunicação da escola com estudantes, com professores também, né, com todo o time e com as famílias. E a gente precisa aprender a se comunicar com mais agilidade. Não podemos ficar esperando, né, a que os outros deem notícias por nós e contem uma narrativa de um local diferente. A narrativa tem que partir da escola. O pai tem que entender que nós estamos prontos e à frente, né, que nós podemos tomar a frente. Então, se Que nós comunicar com agilidade. conhecemos o nosso trabalho, dominamos o nosso trabalho. O Renato, tem uma pergunta aqui, tem uma questão que foi colocada, que eu vou só dizer que eu já recebi, mas que ela tem tudo a ver com o seu item lá de retorno às aulas, que é da Sônia Maria, ela falando de dar continuidade às aulas online, para os grupos de risco, para os alunos que não vão poder frequentar, mas vamos deixar isso lá para o final, né? Nós E vamos a falar Neiva sobre está isso. falando importante o apoio dos pais, que é exatamente o que você vai dizer agora, que é muito exercitado, muito fundamentado numa comunicação eficiente e rápida. Não é isso? Você está me ouvindo? Oi, parou de me ouvir? Gente, nós estamos ao vivo, vocês sabem disso, né? Então a gente tem algumas questões, alguns problemas que acontecem, nós vamos contornando. O mundo inteiro está se comunicando dessa forma, então nem tudo funciona com uma perfeição. Então a gente pede a compreensão de vocês e tenho certeza que vocês também estão improvisando aí muitas vezes, apesar de estar tendo todo o recurso, temos muito bem assistidos, nós temos aí ótimos canais para estarmos conversando com vocês, mas esse aluno, às vezes, ele nos pega aí de surpresa, né? Então, aguarda um minutinho, nós já estamos reconectando. Ok. Bom, eu continuo aqui aguardando, tá, gente? E ansiosa para continuar escutando o Renato, né? Que está dividindo com a gente experiências tão boas. E peço a vocês que continuem aguardando também, mas eu vou insistir. Companheiros aí de rede, né? Colegas, gestores, coordenadores, professores que estejam nos assistindo, da Rede Pitágoras, RC, RCE. Vamos mandar os comentários, as perguntas, vamos dividir também com o Renato as nossas experiências e lembrando que ele vai deixar todo esse material para a gente e caso vocês queiram fazer perguntas ou tenham feito que não foram respondidas, não se preocupe, porque serão, tá? Ele já se disponibilizou a responder as perguntas que vierem e que a gente não tiver condição de estar respondendo aqui, viu?
tecnologia, às vezes, ela é a forma que a gente quer, né? Então, a gente tem que ir. Voltando o Renato aí. Oi, Renato, voltou? Os imprevistos da internet, mas estamos de volta. Essas questões, os professores pensarem que elas são muito importantes, mas que nada substitui o talento humano. Eu tive que ficar conversando aqui, Renato, quando você entrava outra vez, né? Aí a gente já precisa né, da nossa condição de estar no lugar que estamos. Quantas vezes os professores passam por isso também? E a gente estava falando exatamente sobre comunicação. O ser humano é insubstituível. Com certeza, eu acredito nisso. Vamos lá, e a gente estava falando sobre comunicação. Esse Então, item eu do estava falando de planejamento. comunicar-se com agilidade. Seria muito interessante que as escolas e principalmente aí o diretor pudesse reservar alguns instantes para gravar um vídeo para falar com os pais. Ah, Essa ótimo. história de olhar no olho, de poder falar com a família e com os estudantes. Então, faça o seu comunicado formal semanalmente ou a cada 10 dias para a comunidade escolar, mas grave um vídeo podendo falar com os estudantes pelo menos uma vez. Os primeiros vídeos não ficam tão bons, né? Depois você vai sentindo que vai ficando melhor com o passar do tempo, mas é importante essa comunicação, né? Com as famílias. Então, gravar vídeos e fazer comunicação de tempos em tempos. E os pais, eles são apoiadores da escola, mas eles precisam de argumentos para defender a escola, né? Eu Só um imagino. minutinho. Eu recebi uma mensagem aqui, Renato, que o som está com ruído, mas que o pessoal já está verificando e já está consertando. Mas está dando para a gente entender a sua mensagem. Desculpa eu ter te interrompido, mas só para tranquilizar. Vamos lá. Ah, ok. Então, os pais, eles precisam de argumentos para defender a escola. Então, imagina com dois pais se encontrando de duas escolas diferentes, né? E um deles tem muita coisa para contar, porque ele tem informação da escola e o outro não Sim, tem. Então, fica muito difícil defender quando não se tem argumentos pró-escola. Então, a escola é que precisa fornecer esses argumentos para os pais. ótimo. E tem uma questão aqui que a Dalva está dando os parabéns pela constante e essencial parceria. Eu acho que tem a ver com esses materiais que você está usando, com esse apoio, né, da rede. O que você me fala sobre isso no seu segmento? Bom, é, como eu disse para você, no dia 16 de março nós recebemos a informação que não íamos mais ter aula, que as aulas iam ser suspensas em uma semana. No estado de São Paulo, no dia 23 de março não haveria mais aula. Mas no próprio dia 17, nós já tínhamos tudo pronto para ingressar no mundo virtual por causa da plataforma digital de aprendizagem. E por que ela é importante? Eu vou dizer um exemplo que algumas escolas já podem ter passado. Sim, Por exemplo, a gente tem acompanhado muito noticiário de que alunos de outras escolas ou pessoas externas têm invadido aulas e postado coisas que não devem dentro da plataforma. Então, nós temos um ambiente protegido. Então, quando a gente está dentro da plataforma digital, a gente está dentro de uma escola de verdade. Lá tem uma portaria, tem um firewall, tem alguém que protege para você não entrar lá e isso fazer é qualquer muito coisa. importante. Então, nós estamos prontos, porque a gente tem uma plataforma digital, nós temos uma escola digital de verdade. Nós não temos um puxadinho digital. Quando a gente fala na PDA, a PDA ela é uma escola e que cada escola tem que se apropriar, né? Quando eu falo da PDA, eu digo para todos os interlocutores, né, dos pais, eu falo assim, ela é a plataforma da minha escola. Então, eu acho que até no imaginário o pai deve pensar, nossa, tudo isso é eles que fizeram, porque está tudo à disposição. Então, um pai uma vez me questionou se teriam como fazer, gravar as aulas para os alunos. Eu falei, pai, tem aulas gravadas de todos os conteúdos lá que você Eles não têm precisar. a dimensão, né? Eles Uma não têm a boa dimensão. hora para a gente estar mostrando para os pais tudo isso. O Eduardo dos Reis perguntou quais as questões relevantes que você colocou nas pesquisas semanalmente que são enviadas para os pais. Nós monitoramos o nível de estresse do aluno sobre a ótica do pai, o nível de organização dos alunos, se quantas horas eles estão se dedicando e se houve, por exemplo, de acesso à plataforma.
Então, nós tivemos mais de, na primeira pesquisa da primeira semana, 98% acessaram com tranquilidade a plataforma. E a gente monitorou quantas horas, então tinha uma pergunta no formulário que dizia quanto tempo por dia o aluno fica estudando? 1 hora, 2, 3, 4, 5 e 6 ou mais. Então, mais de 80% estudavam de 4 horas para cima, 4 horas ou mais por dia. Então, a gente quis buscar essas informações com o pai. E com o estudante, era informação sobre clareza do professor em explicar no ambiente online, né? Não para fiscalizar o professor, não isso, mas para poder entender qual a dificuldade que o aluno tinha. Nós questionamos o aluno sobre isso e questionamos também sobre a quantidade de atividades que o aluno tinha para fazer, porque a gente queria mensurar se o professor talvez não estivesse dando muita atividade ou pouca. Então, os 2 primeiros formulários foram esses. Então, eles sentiam que você estava norteando mesmo o trabalho, né? Não era uma pesquisa de satisfação, era uma pesquisa para nortear e de tal maneira que, na medida que eles fossem conversando com vocês, eles sentirem que também eram ouvidos, né? Teve uma questão aqui que o Eduardo também colocou, e que tem muito a ver com a minha questão seguinte, que eu vou colocar aqui, como inserir os alunos nessa ética digital. Aí eu venho com os professores com relação às provas, achei muito interessante na hora que você colocou lá no seu planejamento, né? Eles confiam nos alunos, na autonomia dos alunos, como é que você orientou, como é que eles agiram, quais são os norteadores dessas avaliações? Bom, agora fica muito claro que a escola ela sempre precisa formar não só para os conteúdos, né, que a gente, os conteúdos programáticos, mas a gente precisa ensinar o aluno a ser cidadão. E uma frase que norteia também o nosso trabalho é sempre dizer para o aluno assim que quando um aluno cola ou quando ele tenta falsear o resultado de uma prova, ele pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não todo mundo o tempo todo. Então é importante que a gente vá E a cada vez ele mais tempo nenhum, né? E a ele tempo nenhum, de né? tempo nenhum. É isso mesmo. Então é importante que o aluno entenda que aquele momento de avaliação não é um momento punitivo, né? Que é um momento de formação e isso tem acontecido. Como é que a gente fazia já no período presencial? Cada vez mais o aluno fazendo provas sem um fiscal. Então é importante que essa fiscalização vá diminuindo à medida que vai aumentando a maturidade dele. A Né? própria palavra, né, Renato? Fiscal, né? Fiscalizar, Isso. né? É, Como é que a gente então, vai trabalhar o protagonismo, a autonomia, todas as competências que nós sabemos que são necessárias nesses tempos atuais, não é isso? e se nós Aí tem tudo a ver, né? Então, trabalhar essas questões de ética e honestidade com o estudante é primordial, né? Para que o estudante possa fazer uma prova com tranquilidade, mesmo tendo capacidade para poder consultar ali, eles não vão consultar. Se a prova puder ser respondida com uma consulta, o que precisa ser revisto é a prova, né? Porque a prova ela tem que fazer com que o aluno raciocine e não simplesmente copie um Ah, trecho de algum lugar. Né? Então, a gente tem que fazer também uma prova com período de tempo determinado, porque as aulas em ambiente digital elas têm que ter uma semelhança com a aula presencial. Então, é a prova com a quantidade de horas estipulada, ou 50 minutos, ou 2 aulas, ou 3 aulas, mas a quantidade de questão suficiente para ser respondida naquele tempo. E um outro ponto que eu coloquei aqui é a importância das provas internas, de a gente fazer prova também externa. Porque a prova externa, como por exemplo a gente sim. tem simulados da rede, eles garantem um balizador para nós. Né? A gente consegue ver como o aluno está aprendendo com a avaliação feita por outrem. Né? Outra pessoa vai fazer uma avaliação e a gente vai aplicar essa avaliação para nos dar um norte se as nossas avaliações, se as nossas provas internas, elas estão num caminho coerente. Com Aí, certeza. o que pode surgir de problema nisso? Né? De falar assim, mas se tiver um conteúdo no simulado que ainda não foi trabalhado na escola, a gente pode criar algum mecanismo, como por exemplo, um mecanismo criado pelos coordenadores do colégio aqui, que eu achei muito interessante, né? Que eu rendo a minha homenagem também, porque são pessoas que estão trabalhando muito, né? Eles pensaram assim, bom, pega a maior nota do a gente escalona as demais notas como uma maneira de tirar um possível conteúdo que não tenha sido trabalhado.
mas a gente garante, Vai né, fazendo a fazendo dessa forma, calibragem fazendo aí, a né? avaliação externa, vai fazendo calibragem, e isso é muito importante. E para a família também, para a gente poder afirmar para as famílias o que nós, o compromisso que nós assumimos de entrega, ele está sendo feito, seja em ambiente digital, seja presencial. Quando você fala que essa questão da ética tem que ser trabalhada incessantemente, nós temos um tempo que mudou, nós temos um novo agora. E nesse novo agora, essa questão digital, essa questão não presencial, ela é uma realidade, não só em tempos de pandemia, né? Eu acredito que vai ser um recurso que já estava sendo muito usado, principalmente por nós, né, das redes, mas também é um desejo do aluno, é um momento que está se impondo, e é um recurso a mais para o professor. O professor enxergando isso como recurso, eu acho que a coisa tende a caminhar cada dia mais. Né? E esse recurso, ele exige um trabalho, como você bem colocou, de autonomia, de ética, não é isso? Uma série de competências que com certeza já são trabalhadas para que vocês possam exercitar aí essa nova modalidade com tanta propriedade, que não é nova, mas na dimensão que está, sim, né, Renato? Você sabe que os estudantes, eles têm buscado estudos com mais autonomia. Você tem alguns professores de YouTubers, né, que fazem muito sucesso hoje. E é muito importante que nós, professores, também não nos sintamos enciumados, mas olhar para essa aula dada fora como um complemento, porque nada vai substituir a presença do professor, né? Então, essa presença mesmo online do professor conversando diretamente com o aluno. Então, a aula assíncrona, aquela gravada, ou aquela que o youtuber faz, ela é boa, ela tem uma função. Mas a aula síncrona, aquela que o professor olha e faz aquela piada que só ele e os seus estudantes entendem, faz aquele humor interno, esse momento de troca, ele é insubstituível. Ele considera o vínculo, né? E a gente sabe que o vínculo é um catalisador da questão do ensino-aprendizagem, né? Porque ensino não é garantia de aprendizagem, né? Então, quando você está tendo a interação, quando você está fortalecendo o vínculo, as coisas acontecem, né? E você falou muito bem, o professor interagindo com o aluno e interage, né? Interage também dessa forma, isso é muito importante e eu vou continuar insistindo aí nessa temática com você, né? Como é que foi a preparação dos seus professores, o envolvimento deles nessa história? Porque a gente sabe muito bem, tem uma frase do Renato Russo que eu gosto, o futuro não é mais como antigamente. Né? Nós temos que aprender com isso tudo, e que bom, quanto mais estamos desestabilizados, mais aprendizagem acontece, né? O professor está aprendendo muito. O que você me diz sobre isso aí da sua turma? Como é que você está fazendo isso? Como são seus encontros? Primeiro, as reuniões elas foram mantidas. Então, eu faço, como sou diretor da unidade, das unidades, então eu faço reunião mais com os coordenadores pedagógicos, com a orientação educacional, e os coordenadores conduzem reuniões, as mesmas reuniões pedagógicas que aconteciam em ambiente presencial, hoje acontece no meio virtual. E é muito importante que esse grupo se mantenha coeso. Então, de novo, preciso render uma homenagem para o coordenador pedagógico, que consegue, mesmo num ambiente separado, né, tá na sua casa, ele consegue manter essa unidade, porque ele é a única pessoa, né, personalizado na pessoa do coordenador, que consegue ter essa visão macro do que está acontecendo lá na aula de geografia e na aula de matemática, que consegue ainda juntar os professores, porque os professores agora não têm o momento mais da sala dos professores para poder conversar. Então é muito importante que o coordenador pedagógico continue fazendo essa ponte entre os professores, né? Vamos lá para as importantíssimo. questões de ordem prática, diário Então de vamos lá. classe, frequência, matéria lecionada e os registros. Então vamos falar sobre isso, que é uma coisa que pode Tem causar uma. uma tensão dentro da escola. Então, como é que a gente vai Exatamente. fazer para provar que essas aulas em ambiente digital de aprendizagem na PDA são aulas como as aulas que nós temos presencialmente? Então, se nós temos a aula em ambiente digital funcionando como aula presencial, então as anotações têm que ser as mesmas. Então, o diário de classe, o preenchimento do diário de classe, ele é normal. Eu vou dar um exemplo o que é o normal.
Então, se eu tenho um componente curricular que tem 4 aulas semanais, na primeira aula é uma aula, por exemplo, síncrona. O professor está junto com o aluno. Então, ele consegue fazer a chamada ali na hora. Então, ele vai preencher no seu diário de classe exatamente, ele vai colocar lá no diário de classe as faltas de quem estava presente na aula. Na segunda aula que ele mandou os De quem alunos não fazerem... estava presente, né? Isso. E se ele pegar depois as atividades, na segunda aula, os alunos fazem a atividade no horário que o aluno escolhe fazer, então o aluno escolhe determinado horário para fazer a atividade, nesse horário que o aluno fez, depois ele vai, numa terceira aula, apresentá-la para o professor, então essa entrega de atividade pode ser contada também como presença, mas quem garante isso, essa anotação, é o professor no diário de classe. Então, o diário de classe ele tem que ser, a frequência tem que ser colocada sempre que tiver a aula, né? Ou no máximo no final da semana, que o professor faz o levantamento. A gente entende que o diário, embora tenha o nome de diário, talvez agora ele tenha que contar com essa flexibilização do período que o aluno está fazendo uma atividade ser contabilizado como aula. E a matéria lecionada. Também é muito importante que o professor continue colocando lá o conteúdo que foi trabalhado. E aqui nós optamos por colocar uma anotação de que esse conteúdo foi ministrado em ambiente digital. Ambiente virtual, né? Isso, porque Fazer tamanha essa a nossa indicação, confiança. né? Então, porque tamanha a nossa confiança de que esse conteúdo está sendo ministrado com qualidade. Então, não precisa ter nenhum receio em dizer que foi ministrado esse conteúdo em ambiente digital, né? Mas o professor tem o Antônio Rocha está perguntando aqui, mas o professor tem que ter, gente, eu vou reforçar, fazendo a pergunta do Antônio e falando com vocês, façam perguntas, façam comentários, nós estamos aqui para bater um papo mesmo, tá? O Antônio está dizendo, o professor tem que ter o diário de classe em casa? Então, algumas escolas têm diários de classe que são digitais, né? Então, é um modelo. Então, quem tem diário digital consegue acessar isso pelo computador. Agora, Olha, não é Antônio, não, é Antônia. Ela está aqui rindo de mim, tá? É Antônia. Ô, Antônia, foi falta disso aqui, tá? Você me perdoa. Antônia, então, Antônia Rocha. Quando não se tem o diário digital, precisa do diário físico, né? Aí você fala, mas o diário tem que ficar na escola. Você faça uma planilha de Excel com as suas anotações, para que quando você voltar, essas anotações sejam colocadas no diário oficial, no diário que tem que ficar na escola. Então, tem esses dois modelos. Quem tem o diário digital faz o preenchimento on time. Quem tem o diário físico que está com ele, preenche. Se não, faça as anotações semanalmente na sua planilha. Mas o importante, anotou uma falta para o aluno, tem que entrar em contato com o coordenador, com o orientador, para que ele comunique-se com a família. Porque esse é o sinal que a família vai ter de que o aluno está participando da aula ou não. Sim. E melhor, que a escola está monitorando isso, né? E está monitorando de forma séria. Ótimo. E a questão das notas das provas online? Registra então, tudo? Então, aí precisa registrar tudo. Se deu prova, se a prova foi online ou se não foi online, porque como nós tivemos aula em fevereiro e metade de março, tem notas de provas que foram aplicadas de forma física, colocar no diário de classe as notas, porque é importantíssimo fechar o bimestre, fechar a etapa e fazer exatamente como presencialmente. Então, tem que fechar a etapa, tem que fechar o bimestre da forma como estava planejado. Podendo sim atrasar um pouquinho, ou por causa desse movimento, talvez atrasar a etapa ou atrasar o final do bimestre. Mas ele precisa ser fechado sim, e a escrituração dele tem que ser clara. O diário de classe tem que estar completinho. Eu vou numa questão aqui bem delicada para todos nós. Nós, de escola particular, estamos atravessando uma fase difícil, além de outras, né? A gente está se reinventando, é a questão do desconto, da política de desconto, da perda de alunos, né? Como é que você está lidando com isso? Então, é um assunto delicadíssimo, né? Porque, como eu disse, é um modelo de negócio diferente. Nós somos baseados por uma planilha de custos, né? Então, uma escola que diz que pode dar desconto, ela não fez uma planilha correta. Porque o desconto, ele implica necessariamente em retirar algo. O custo da escola, você pega o custo da escola e divide pelo número de estudantes que você tem, né?
Então, não há espaços para o desconto. Eu não gosto nem de usar o termo rever valores. O que é o rever valor? É você, por exemplo, se você dava alimentação, isso precisa ser retirado, logicamente, do preço. Não é desconto, é a parte de um serviço não prestado. Então, esse é retirado. Agora, é importante que a gente tenha uma planilha muito clara para discutir com o pai, porque os pais eles buscam bastante assim a questão do desconto, de pagar menos. Mas será que todas as escolas estão colocando os custos a mais que tem? Os custos extras que ninguém está falando, que não está se cobrando, que ninguém está falando assim, ó, precisamos pagar um pouquinho a mais para a escola porque eles tiveram que comprar servidores novos, ou teve professor que não tem computador, tivemos que propor. Então, é importante que a gente tenha uma visão muito clara de que vai haver aumento de custos também e que não poderão ser repassados. Então, quando a gente E fala você de tem conversado isso com os outros diretores, com um grupo da cidade? sim, isso tem sido muito comum. A gente tem observado que a formação de grupos de diretores, né? E até eu coloquei na minha apresentação aqui como conflito de interesses. Por que conflito de interesse? Nesse momento é lógico que a gente se une todas as escolas, é muito importante que a gente um apoie o outro, esqueça um pouco a concorrência. Mas assim, num cenário de recessão, há uma tendência muito grande de troca por escola mais barata, né? Então isso é claro. Então assim, algumas escolas ganham com isso, outras perdem. Mas esse movimento não dá para bloquear. Então, quando a gente está num grupo de diretores, é muito importante que não se façam também assim acordos do tipo, nós vamos pegar aluno de outra escola, porque essa troca ela vai acontecer. E na maioria das vezes não é nem por causa do valor, porque o nosso maior concorrente ele não cobra nada de mensalidade, que é a rede pública. Então, assim, a questão da escola não é o preço. Então, porque o pai ele vai se adequar ao tipo de escola que ele pode pagar e o quanto ele pode pagar. Então, E eu acho que isso varia muito também de cidade para cidade, da questão salarial, da questão do entorno, varia muito. O que a gente tem que ter claro, e eu estou entendendo o que você está dizendo, é a convicção do nosso custo, do nosso trabalho, até para dialogar com os pais, até para mostrar, né, por que existe essa mensalidade, ela é referente a qual serviço prestado, não é isso? Isso é isso, uma convicção. e não falar de desconto, né? Mas de rever valores. Então a gente está deixando de cobrar algo que nós não estamos fazendo. Agora, se estiver Fazendo. fazendo, não dá para dar o desconto, né? Se tiver E sendo aí feito. tem um comentário aqui sobre isso. Engraçado, o pessoal está questionando, está fazendo muitas perguntas sobre a questão do registro, tá, Renato? Eu vou Ah, voltar sim. lá, tá? Ok. Mas a Miriam Alves, ela fez um comentário aqui que a nossa escola está usando os recursos da plataforma de aulas online e tem tido um retorno muito positivo dos alunos. Por que eu linkei isso com o valor? Porque quando eles estão vendo o serviço prestado dessa forma, com eficiência e com rapidez, nós temos também argumentos para mostrar o investimento que fizemos, né? Sim, não Que tenha isso dúvida. tá claro, que fique claro para eles agora. E isso quem pode mostrar somos nós, né, Renato? Não tenha dúvida, nós é que temos que mostrar para o pai o quanto nós estamos investindo, inclusive em horas, porque eu tenho certeza que a este horário, se tivéssemos presencialmente, talvez muitos coordenadores aqui já estariam descansando e ainda estão trabalhando, Nós né? estamos aqui Então, trabalhando e eu agradeço a trabalhando. cada um que está participando, viu, gente? É, O professor Marden fez um comentário e eu gostaria que você comentasse o comentário dele, né? ok. Falta um ponto essencial nessas documentações, o vínculo dos conteúdos com os objetivos de aprendizagem, que é uma premissa básica do Conselho Nacional de Educação. Você quer comentar isso? Então, sim, o que a gente tem feito para garantir esse alinhamento? Então, os professores, logo no dia 17, no primeiro dia que nós começamos no ambiente digital de aprendizagem, os professores estavam fazendo planejamentos semanais. Antes, o planejamento não era feito semanalmente. Então, ele faz planejamentos semanais e anota no diário de classe o que aconteceu realmente. A matéria lecionada, ela necessariamente não vai ser igual ao planejamento. No diário de classe vai o que exatamente aconteceu. Então, quando a gente compara a matéria lecionada no diário com o planejamento, a gente consegue ver se há uma discrepância e consegue mandar esse conteúdo para a semana seguinte.
Então é muito importante que o planejamento feito pelo professor, nós optamos inicialmente pelo planejamento semanal, mas estamos pretendendo passar para quinzenal, porque vimos que há espaço para isso, inclusive para que o professor tenha mais tempo, e o acompanhamento do coordenador deve ser diário de classe e planejamento para poder identificar o que houve, né, o que não, onde houve algum gap para ser retomado na semana seguinte. Tá? A Maria Cristina, ela pediu para você explicar melhor sobre o tempo de aula que você disse que tem que ser diferente em online. Ah, sim. Então, como nós temos por o período, o aluno tem 25 aulas semanais, um exemplo de uma escola com 25 aulas semanais. A gente tem que dividir essas aulas com aula e período para que o aluno possa fazer atividade. Porque se você ocupar as 25 horas semanais, ou 30 horas, ou 40, dependendo da escola, se você ocupar todas essas aulas com aulas síncronas, o aluno não tem tempo de fazer atividade, tem o problema de divisão de computador e você vai ter uma frequência e um baixo engajamento do aluno. Então é importante que o aluno receba lá o seu cronograma semanal, com a primeira aula da segunda-feira, por exemplo, matemática, a segunda português, aí a terceira e a quarta, um momento para fazer as atividades de português, um estudo autônomo para fazer os exercícios de matemática e depois um plantão de dúvida, que inclusive o professor pode fazer esse período de plantão de dúvida para mais de uma classe. Ele pode juntar mais estudantes, porque não seria obrigatória a presença, mas somente o aluno que tem dificuldade. Então, a escola está fornecendo a aula, mas tem esses espaços para que o aluno e o professor possam se recuperar para a aula seguinte e se planejar. E a Leia faz uma pergunta aqui que eu acho que você já respondeu no seu comentário anterior, mas eu vou ler para você. Fazendo o diário, é necessário fazer um planejamento, a parte para registrar? Você falou sobre o planejamento, então quer completar ou tudo bem? Sim, eu achei que é importante fazer o planejamento para que a escola possa afirmar para o pai que o que ela se comprometeu a entregar de objetos de aprendizagem vai ser entregue no final do ano. Então é uma maneira do coordenador e o professor olhar se as nossas entregas estão sendo feitas. Então fazer o planejamento é importante e confrontar com o que está sendo dado também. Só que a ideia do planejamento é que cada escola escolhe qual que é o melhor período. Nós optamos inicialmente por semanal, mas já estamos pretendendo fazer quinzenalmente, porque para dar um pouco mais de espaço. Mas aí cada escola fica livre para poder fazer o planejamento do período que quiser, mas é importante comunicar aos pais e aos estudantes em períodos mais curtos, para evitar mudanças de comunicação de mudança de rota. E com relação a um outro ponto bem nevrálgico, né, um ponto difícil, e com relação aos empregos, Renato, eu Vamos falar de tive uma questão preservação. aqui sobre isso. Então, é importante a gente pensar na preservação de emprego também, aí uma conversa muito séria com os mantenedores. Né? Quando a gente fala em preservar emprego, às vezes é fazer aquela redução de custos que é necessária. Né? Só que como é que eu faço redução de custo preservando empregos? Então, tem que levar em consideração, aí eu faço um aconselhamento para os mantenedores buscarem os seus escritórios de contabilidade, para começar a entender essas contrapartidas que o governo tem dado para diminuição de jornada e carga horária. Veja bem que eu não estou me referindo a professores, né? Estou falando do corpo administrativo. Até porque nós temos questões aí de acordos que precisamos analisar Sim, separadamente, né? E sim, varia de região para região. sim, mas uma das soluções que poderiam ser experimentadas é, por exemplo, vamos imaginar salários até R$ 3.000. Se você diminui a carga horária, um exemplo, em 25%, carga horária e salário dos profissionais que ganham até 3.000, o governo complementa com uma parte de em torno de R$ 498. A escola, para que o profissional não tenha diminuição do salário, pode complementar o valor líquido do salário. Mas se você tiver 10 funcionários que vão ganhar esses R$ 5.000 a menos na sua folha, já são R$ 5.000 que pode ser ofertado com um certo desconto para as famílias que estão mais necessitadas. Né? E veja bem, quando a escola complementa o valor líquido desse que tem o salário menor, para que ele não tenha perda e isso não gere nenhum descontentamento, você tem o funcionário ganhando a mesma coisa, mas a escola fazendo uso dessa contrapartida do governo. Então, pode ser um caminho. Só que isso também não funciona para os salários maiores, porque tem um teto do salário que
que é complementado pelo governo, né? Então, isso Tem uma série funcionaria. de questões que precisam ser estudadas, como você usou uma expressão muito importante, é preservar os empregos. O que é que nós podemos fazer para isso acontecer? Não é isso? E Sim. entender quais são as questões que podemos estar utilizando aí da medida provisória, isso tudo é preciso que o gestor esteja bem sintonizado. Mas tem um comentário aqui da Miriam que eu quero até ler. Antes de pensarmos valores, é preciso olhar o lado profissional e dar às famílias a certeza de que a escola está preparada para as transformações que podem ocorrer neste ano de 2020. Tranquilizando. Antes da gente entrar nessa live, nós estávamos escutando o Mário Gil numa fala na Educar e tocou muito nesse assunto. A escola não vai ser a mesma, né, Renato? Nós Não precisamos tenho estar dúvida. preparados. Você sabe que uma frase que eu ouvi, eu acho que foi do Gil, mas numa outra oportunidade, que fala assim: o único lugar onde a gente deixa o filho na porta e vai embora tranquilo é a escola. Quando a gente deixa o filho mais velho um pouquinho numa festa, a gente fica preocupado com quem. Na escola, a gente fica mais tranquilo. E no ambiente digital também. Porque você, quando o seu filho está lá no videogame, você não sabe com quem que ele está falando, você fica preocupado. Agora, quando ele está em aula online, você fica tranquilo. Então é muito importante que a escola passe essa segurança. Os pais confiam na escola. E é importante a escola também não se acomodar. Eu vou usar até um termo que é se acovardar, né? De ficar numa posição muito na defensiva. Não, saia mesmo para frente, diga assim: pode confiar, nós vamos entregar o que nós contratamos, porque nós somos profissionais. Veja bem, ninguém compra uma passagem aérea e diz assim, ó, eu vou lá numa companhia aérea e falo: eu quero comprar uma passagem aérea, mas eu quero voar com o piloto tal e com a comissária de voo tal. Não, a gente compra a passagem aérea confiando, Confia. confia. Então, a mesma coisa, o pai, quando ele entrega o filho para a escola, ele confia, né? E é muito importante a escola dizer assim, ó, pode deixar que o piloto eu escolho, mas vai ser um bom piloto. Que a comissária vai ser uma boa comissária. Então a família precisa sentir essa Tem segurança. uma expressão muito importante, claro que todos nós estamos sentindo medo, né? O grande medo, como diz o Cortella, é o medo do escuro, né? Nós temos aí uma situação improvável pela frente, mas é preciso que a gente se lembre, gente, que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você estar criando estratégias para lidar com esse medo. É isso que nós precisamos ter agora, ser corajosos, ter estratégias, e estamos agradecendo a você aqui por estar partilhando conosco as suas. Tem um comentário aqui da Delma que diz que cada escola planeja as suas estratégias, né? E que a realidade das escolas são diferentes. Sim, são diferentes. Cada escola está inserida numa cidade, num contexto, numa situação financeira. A escola difere, ela é múltipla, ela tem N realidades, ela tem N compromissos, mas a gente ouvindo a outra escola, Delma, a gente pega alguma coisa, a gente tira uma ideia, a gente soma a ideia do outro à nossa, e até o fato da gente não concordar com a ideia do outro ratifica a nossa, né? Eu acho que a gente trocar ideia com escolas diferentes, você tem toda a razão, tem que considerar, sim, o seu ambiente, o seu entorno, a cultura do lugar. Mas lembre-se que trocar é muito importante. Ô, Renato, eu queria muito ouvir agora o retorno. O retorno é muito importante. O nosso tempo está quase acabando e eu estou pesarosa com isso. Está sendo tão bom te ouvir. Eu queria saber se você pode passar algumas questões, deixar para a gente com relação ao retorno, né? Sim, e eu gosto muito de quando dá o último comentário, né? Que eu vou retomar o que eu disse antes, que é muito importante esse talento do cozinheiro, né? Quem acompanha aqueles programas que fazem a comida lá, que são muito famosos agora, MasterChefs, não adianta você copiar ipsis literis. É preciso o talento do cozinheiro que está na frente do fogão. Então, esse talento que cada um de vocês que está ouvindo aqui, né? Esse talento, ele é insubstituível. É pegar os ingredientes que vêm de várias formas, que vocês estão buscando em todos os supermercados possíveis, né? Vocês estão buscando vários ingredientes. Agora, a mistura, a dosagem vai depender do talento de cada um, e eu não tenho dúvida que vocês são talentosos para isso. Mas vamos falar do E eu te retorno. agradeço muito, Renato, por estar partilhando o seu talento conosco. Ah, legal. Muito obrigado. O nosso tempo, infelizmente, eu ficava aqui muito tempo te ouvindo, conversando com você. Tenho certeza que as pessoas que estão conosco também. Muito obrigada a todos pela participação. E semana que vem tem live do retorno
e essa vai ser comigo, tá bom? Renato, obrigada, professores, coordenadores, todos. Então, ok, então vamos deixar até esse gostinho aí de quero mais, né, para a próxima vez, para a gente falar sobre o plano de enfrentamento, né, o plano de retorno. Nós temos que pensar num plano de ação para retornar. E é muito importante também que as famílias percebam que nós já estamos nos preparando para o nós estamos nos preparando para o retorno, porque essa situação não perdurará para sempre. Isso Nós vai vamos acabar. voltar e logo. Fiquem bem.